Aquilo que eu vos queria falar, em primeiro lugar, era fazer uma contextualização daquilo que eu considero serem algumas das características da nossa sociedade hoje e que nos colocam desafios enormes naquilo que nós poderemos construir, todos, em conjunto, para o nosso futuro. E, de facto, começava aqui por uma frase, podemos dizer, uma expressão, já de há uns aninhos atrás, já do século passado, podemos dizer, já de meados do século passado, que eu acho que reflete ainda hoje muito bem a forma como nós olhamos para toda esta lógica da produção e do consumo e como olhamos até mesmo para o nosso estilo de vida, não é? Esta ideia de que o consumo é, de facto, um elemento fundamental para a constituição da nossa vida, do nosso estilo de vida, e que temos sempre que ter mais, e mais, e mais, e mais. Portanto, a ideia de ter mais associada sempre à satisfação, à melhor qualidade de vida. E este tipo de perspectiva, que é de facto maioritária ainda hoje, levou-nos a uma situação desta natureza, que eu vou passar a explicar. Nós sabemos, e hoje em dia somos bombardeados diariamente com as referências à crise económica e financeira, e todos nós estamos extraordinariamente preocupados porque andamos a gastar demais, aparentemente é o que nos dizem, andamos a gastar demais, e portanto agora temos que apertar o nosso cinto para recompor as nossas contas e voltarmos a ter uma vida normal e equilibrada. Ora bem, quando nós olhamos para a questão ambiental, nós também andamos a gastar demais. Isto é uma iniciativa que já assim, é desenvolvida há muitos anos e que vai fazendo um pouco a contabilidade de em que dia do ano é que nós começamos a viver a crédito em termos de recursos ambientais para sustentar este tal modelo de produção e consumo. E aquilo que nós observamos é que, de facto, cada vez mais, portanto, à medida que nós vamos avançando no tempo, vamos começando a viver a crédito mais cedo. E, portanto, temos cada vez que ter um cartão de crédito com um plafond maior para que possamos continuar com o nosso estilo de vida. Mas nós sabemos que vivemos num planeta finito. Isto é uma ideia que nem toda a gente gosta de aceitar enquanto tal, mas, de facto, existe vivemos num planeta, não temos dois, não temos três, podemos, de facto, melhorar muito a forma como usamos os nossos recursos e, portanto, produzir muito mais usando menos. A ideia da eficiência, mas de facto existe uma noção que é um limite, não é? E nós também temos que pensar que esta forma como nós temos lidado com o ambiente, este viver a crédito, coloca uma pressão enorme sobre fatores ambientais. E certamente, e aí acho que terei mais mãos no ar, já ouviram falar das alterações climáticas? Eu nem vou pedir para levantar as mãos, não vale a pena. E de facto eu trazia-vos aqui dois exemplos dos impactos que as alterações climáticas, portanto, um problema que resulta de algo anterior, muito maior, porque há muitas pessoas que se centram no problema das alterações climáticas como se elas fossem um problema em si. As alterações climáticas são já o resultado de um problema maior, que é o nosso modelo de produção e consumo, não é? Que nos leva às alterações climáticas e a muitas outras coisas. Ora bem, mas usando o exemplo das alterações climáticas, que é sempre tão mediático e que tantas pessoas já conhecem e já estão familiarizados, trazia-vos aqui o caso da onda de calor na Rússia, que em 2010 levou à perda de cerca de 1% do PIB da Rússia. Um valor ainda significativo. Isto para quem? O país que anda agora, não é? A tentar encontrar uma forma de reduzir 4 mil milhões de euros. Portanto, como veem, bastou uma onda de calor na Rússia, que obviamente é um país maior, tudo bem, mas para levar a perdas de cerca de 1% do seu PIB. Agora, mais recente, o furacão Sandy, que toda a gente fala, estes números que aqui estão, o intervalo também indica a dúvida que ainda existe, uma vez que foi um fenómeno muito recente, mas várias previsões apontam para custos entre os 30 e os 50 mil milhões. E um aspecto que eu achei muito interessante quando andei a fazer a pesquisa para este caso dos Estados Unidos é que estes 30 a 50 mil milhões são vistos muito... Quer dizer, há uma parte que são as perdas, mas depois a economia também vai lucrar. E isto é um aspecto que eu acho também importante. Nós andamos a medir o bem-estar da nossa economia com os indicadores errados. Se olharem para o PIB, não é? O Produto Interno Bruto, nós temos lá o bom e o mau. Se nós tivermos incêndios, nós temos perda de capital natural. Nós temos impacto em culturas, em rendimento de famílias. Mas, ao mesmo tempo, há empresas que vão trabalhar, há helicópteros que vão andar no ar, há depois toda a fase de trabalhar as áreas ardidas, etc. Portanto, há sempre benefícios para a economia e tudo isso conta para o PIB. Por isso é que também há alternativas, eu hoje não trouxe, não era só esse o tema, então não trouxe aqui, mas há alternativas que mostram que há indicadores mais interessantes para nós medirmos de facto o bem-estar, digamos assim, a qualidade de vida de um país, que não é obviamente o PIB, onde nós pomos o bom e o mau. Mas também sabemos que um dos grandes indicadores para aferir o bem-estar de um país, um bem-estar económico normalmente, é o consumo das famílias, não é? Sempre dentro desta lógica do consumo.
Mas temos que perceber que o viver a crédito está-nos a levar a situações desta natureza. São momentos, estes fenómenos extremos, que são normalmente de curta duração, que previsivelmente se tornarão mais frequentes e que podem levar a perdas económicas muito significativas. E não são só perdas económicas, não é? Portanto, são perdas económicas, perdas sociais e perdas ambientais. Portanto, estamos a perder em toda a linha em termos de desenvolvimento sustentável. E temos ainda um outro fator a ter em conta, que é, nós, atualmente, sabemos que há disponível por cada um de nós cerca de 1,8 hectares, que se chamam os hectares globais, não é? Para nós podermos desenvolver as nossas atividades cotidianas, nós precisamos de uma área para retirar os recursos que nós precisamos, da água, de tudo do que comemos, da nossa mobilidade, do que compramos e etc. Mas também para depois o planeta ter capacidade de absorver aquilo que nós deitamos fora, os nossos resíduos, não é? Os nossos desperdícios. Sabemos que, em média, existe à volta de 1,8 hectares globais per capita, porque nós atualmente somos 7 mil milhões. Pronto, já somos um número interessante, mas somos 7 mil milhões, pelos quais portanto, nós temos de dividir a superfície que existe do planeta. A superfície, portanto, é produtiva, obviamente, não é? Neste momento, o que nós temos é um consumo de hectares muito superior, particularmente nos países mais desenvolvidos. Na Europa, um europeu médio, onde nós nos enquadramos, quer queiramos, quer não, consome à volta de 4,6 hectares globais por ano. O tal, portanto, vive a crédito, lá está, não é? A questão é que isto é o hoje, mas o futuro traz outros desafios também muito interessantes, onde a gestão de recursos vai ser fundamental. Nós vamos ter, em 2050, uma biocapacidade menor do que temos hoje. Por razões óbvias também, porque vamos ser mais pessoas. Cerca de 9 mil milhões. E aí o que acontece, e aquilo que está, digamos assim, pensado e calculado, é que a pegada, este consumo de um europeu médio terá que descer para 25% do que é hoje. Não é descer 25%, é descer para 25% do que é hoje. O que, penso que todos nós ficaremos, digamos assim, não direi esmagados pelo desafio, mas é, de facto, um desafio extraordinário, não é? Nós temos que reduzir aquele que é a nossa área ocupada em termos de hectares globais para 25%. Ora bem, estes desafios, eu tentei sumariá-los em 2 ou 3 aspectos. Portanto, um deles, que eu acho que é fundamental, é nós percebermos que temos que reposicionar a questão ambiental. Nós, atualmente, o que temos, portanto, isto aqui, este símbolo, esta imagem tenta refletir a ideia do desenvolvimento sustentável, não é? A ideia que nós temos vários elementos que têm que ser conjugados para nós termos o desenvolvimento sustentável. Mas o que nós vemos, e então agora com a crise económica vemos isso de forma muito clara, é que há pilares, não é? Há componentes desta ideia de desenvolvimento sustentável que tendem a ter um pouco mais destaque do que outros, não é? Normalmente o ambiente é o que tem o maior destaque. Portanto, ou é o económico, ou é o social, mas essencialmente o económico, como nós sabemos. Mas, de facto, aquela que é a mensagem que eu gostava de deixar aqui é que o pilar fundamental é o ambiental. É sobre ele, por isso é que ele está ali, não porque está em baixo, mas porque é o suporte de todos os outros. Porque sem o ambiente, sem os recursos naturais, sem o ar para respirar, sem a água para beber, sem o solo para cultivar os nossos alimentos e para retirar todos os materiais que a economia utiliza, nós não temos economia e nós não temos sociedade, não é? Não conseguimos construir sociedades em torno ou numa situação em que não existem recursos. Aliás, há vários testemunhos ao longo da história de várias civilizações, umas mais, digamos assim, uma construção social maior do que outras, em alguns casos tem-se mais certezas do que noutros casos, que indicam exatamente que o exaurir dos recursos naturais leva ao desaparecimento das civilizações. E, portanto, a componente ambiental é aquela que nós devemos cuidar, não porque somos boas pessoas e temos bom coração e queremos cuidar dos animais e das outras plantinhas, mas porque até quase uma forma egoísta, que é para garantir que nós conseguimos continuar a existir enquanto espécie. Porque quando nós falamos de vamos destruir o planeta, nós não vamos destruir o planeta. O planeta é uma estrutura geológica que nós, pelo menos com as tecnologias que se conhecem atualmente, nós não conseguimos destruí-lo, não conseguimos fazê-lo implodir, não é? Mesmo com uma guerra nuclear, com todo o armamento que nós temos, a única coisa que nós conseguimos fazer é destruir as condições de vida para nós e para as outras espécies, mas não destruir o planeta. Portanto, é cuidar do ambiente, se quisermos, ou ter em consideração e considerar o ambiente como um elemento fundamental, é uma perspectiva que nós podemos quase apontar como egoísta.
não propriamente o contrário, como habitualmente se diz, não é? Das pessoas altruístas que depois já têm as suas necessidades satisfeitas, vão então olhar para o ambiente e cuidar, porque são, digamos, têm valores elevados em termos sociais e ambientais. E, de facto, a questão fundamental aqui é que nós temos que perceber que o ambiente nos providencia um conjunto de serviços e sem estes serviços nós não conseguimos viver. Claro que agora já se fala há muitos anos, há filmes sobre isso, não é? A exploração espacial e vamos para outros planetas, mas há muitas dimensões aqui, pelo menos da forma como nós hoje vivemos e encaramos o que é a qualidade de vida, que não se consegue reproduzir noutros locais, não é? Para algumas pessoas, se calhar para alguns presentes, viver num cenário estilo Espaço 1999, se calhar muitos de vós já não conhecem, que me faz sentir muito velha, mas pronto, uma série que deu, e que de facto havia uma base lunar, bom, agora não vou contar a história, que as pessoas viviam afastadas da Terra, sempre com o desejo de voltar à Terra, mas de facto essas outras soluções não são soluções atualmente, não é? Nós temos que procurar soluções que nos permitam viver no espaço que nós temos, e o espaço que nós temos é o planeta Terra. E para que nós possamos viver com qualidade e possamos ter economia e possamos ter sociedades estruturadas, nós precisamos que estes serviços se mantenham em funcionamento. E eles só se conseguem manter em funcionamento se nós deixarmos de viver a crédito rapidamente. Portanto, em termos do desafio seguinte, digamos assim, seria a mudança de paradigma. Eu tenho pena de, nestas sessões não poder haver troca de impressões, mas porque a ideia é que nós até hoje, não é? Até ao momento presente, nós temos sempre vivido muito numa lógica de acumulação, de riqueza. Nós queremos ter mais do que os nossos pais. É normal, quer dizer, não somos más pessoas por isso. E os nossos pais anseiam que nós tenhamos mais do que eles, não é? Uma melhor vida, uma melhor casa, um melhor carro, poder viajar. Bom, não interessa, cada um definirá à sua maneira o que é qualidade de vida. Mas o mais, sempre mais. Portanto, viver com mais, mesmo que seja usando recursos de forma mais eficiente. No futuro, nesta ideia de que nós temos que passar a consumir apenas 25% daquilo que nós consumimos hoje, em termos do impacto que temos, não é? O enfoque terá que ser outro, necessariamente. Quer dizer, por muita eficiência que nós tenhamos, os dados indicam isso de forma claríssima, não é? Nos recursos, em geral, na energia. Nós temos melhorado imensa a eficiência, mas temos reduzido pouquíssimo o consumo de energia. Em alguns casos, temos mesmo aumentado e aumentado significativamente. A eficiência é um elemento, mas não é o elemento. É um elemento que ajuda, mas dentro de uma outra lógica. E uma lógica de procurar o bem-estar, não na acumulação, mas perceber o que é fundamental e perceber que temos que viver dentro de um determinado intervalo, podemos dizer assim, não é? Portanto, o viver bem com menos. Não é uma lógica de pobreza, não é o que nós temos atualmente por via da crise económica e financeira, não é? É uma questão de nós conseguirmos mudar a perspectiva que nós temos sobre o que é que nos proporciona qualidade de vida. E, portanto, estamos perante uma nova era. E não há nada mais desafiante do que estar perante uma nova era, não é? Uma geração, ou várias gerações, que podem contribuir para esta mudança de paradigma. Parece-me a mim que é interessante, é um momento na história que é um momento interessante. É um enorme desafio, mas é um momento interessante. E aqui temos que atuar com determinado tipo de enquadramento. A responsabilidade, eu diria que é um valor fundamental. Nós temos que perceber onde estamos, ao que é que pertencemos, e a importância de todos os outros à nossa volta, os de hoje e os do futuro, terem condições de vida também, não é? Não é só a acumulação para nós temos que perceber nós e os outros, esta relação, onde é que nós nos posicionamos e qual é o contributo que podemos dar. Com responsabilidade sempre. Com urgência. Penso que os indicadores que apresentei são claros, não é? Pode sempre questionar o cálculo, se calhar não é 22 de agosto, se calhar a área disponível não é 1,8 hectares. Bom, não pode não ser 1,8, pode ser 2, pode ser 1,6. Pode não ser a 22 de agosto, pode ser até no início de setembro ou logo no início de agosto. É indiferente. Estamos a viver acima das nossas possibilidades. E, portanto, é urgente alterar, digamos assim, este caminho. E esta alteração tem que ser feita com muita criatividade e inovação, como todas as grandes mudanças, não é? Não é fazendo mais do mesmo ou alterando pequenas coisinhas, como, por exemplo, quando trabalhamos a eficiência, é o que acabamos por fazer. Não, temos que olhar para aquilo que estamos a fazer, seja em que área for, não é? E tentar percebê-la e integrá-la dentro deste grande conjunto. E depois, com a criatividade, com a inovação, e esta criatividade e inovação, eu gostava de sublinhar aqui,
que não é uma lógica só da melhor tecnologia, da tecnologia de ponta, da domótica e da controle. Não é só isso. Isso também, essa é uma parte, mas é também saber olhar, aprender com o passado, com as experiências do passado e saber olhar para algo tradicional, se calhar até uma forma antiga de fazer qualquer coisa e dar-lhe uma nova roupagem dentro desta lógica de contribuir para uma forma mais equilibrada de vida. Resiliência. Elemento fundamental. O planeta tem, nós estamos a atacá-la diariamente, mas também nós temos que desenvolver esta qualidade, que é, nós temos que ser capazes de resistir a todos os embates que vamos encontrar. A mudança paradigmática, tendencialmente, é uma mudança de rupturas, de dificuldades, de confronto, não confronto físico, mas de confronto de ideias, de perspectivas e pelo que eu vejo da sala, pelo que consigo ver, penso que muitos de vós serão até bastante mais jovens do que eu, portanto vão encontrar pessoas com responsabilidades, que ocupam cargos em hierarquias superiores, que vão resistir à mudança, que vão resistir às ideias, e vocês têm que ter capacidade de perceber qual é o vosso caminho e o contributo que podem dar, não é? Com resiliência. É uma característica que devia ser trabalhada nas universidades. E sempre com otimismo, porque eu acho que isso é que é importante. Nós temos que perceber que temos este planeta maravilhoso à nossa disposição, temos e queremos continuar a ter qualidade de vida e, portanto, para isso temos que trabalhar dentro de um determinado contexto que nos permite ter essa qualidade de vida e, portanto, olhar para isso com otimismo, como uma forma de nós conseguirmos manter um modelo de vida que é um modelo que, sendo equilibrado com os restantes, nos permite viver felizes e realizados enquanto pessoas e enquanto espécies. Alguma questão, estejam à vontade e obrigada pela atenção.